Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa aula número 16, sobre as redes do tipo GAN. No vídeo passado a gente viu que as redes GAN, na verdade, é um jogo de min-max, onde nós tentamos maximizar o nosso discriminador, ou seja, quando eu apresentar imagens reais que vêm do caminho de cima, né? Ou seja, vem de uma base de dados pré-existente, eu quero que o nosso classificador aqui, discriminador, tenha como saída uma probabilidade perto de 1, lembrando que o classificador é um classificador binário, né? Já quando eu apresento uma imagem falsa, vinda aqui do caminho de baixo, né, gerada pelo nosso gerador, ou seja, uma fake image, eu quero que a probabilidade seja perto de 0, né? Aqui é o famoso log likelihood, né? Então eu tenho que maximizar esse acerto, tenho que maximizar o log likelihood binário aqui no caso, né? Já para o gerador, eu tenho que minimizar o G, né? Minimizar G está nessa parte da equação somente, essa parte não existe. Então, para o gerador, eu quero que, na verdade, quando eu apresentar imagens fake, eu quero enganar. Eu quero enganar o meu discriminador, ou seja, quando a imagem vier do caminho de baixo, eu quero que o meu discriminador ele solte a probabilidade próxima a 1, no sentido dizendo que ele é, na verdade, uma imagem real, né? Lembra que a probabilidade de 1 é para imagens reais. Então, eu quero minimizar o acerto desse discriminador. Ou seja, eu quero que ele seja enganado, né? Que a predição seja ruim em fakes imagens, ou seja, eu quero que todas as fakes imagens tenham probabilidade de 1, no sentido de dizer que ela é, na realidade, uma imagem real. Certo? Então é um jogo de min-max. Aqui está o algoritmo. Depois nós vamos voltar nesse algoritmo. Né? E como eu comentei para vocês, essa rede GAN ela converge quando a gente chegar ao Nash, o equilíbrio de Nash, cujas probabilidades serão 0,6. A gente vai ver isso acontecendo no código. Tá? Então vou direto para o código, depois eu volto para cá, e aí a gente vai poder comentar algumas coisas. Tá? Esse código está disponível lá no Git para vocês baixarem, né? Aqui está o contexto geral. Então eu tenho o meu treino, meu set de treino, que são imagens reais vindas de um banco de dados, né? E eu tenho o meu set de fake images que são geradas por uma rede geradora aqui, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, fazer os imports, né? E aí eu vou abrir meu set de treino, aqui eu vou usar de novo o MNIST só para facilitar, poderia ser com qualquer outro banco de dados, né? Ou seja, eu estou abrindo este set de treino aqui em cima. Vejam que eu nem carrego os Ys, né? Eu não carrego os rótulos dizendo que ela é o número 8, número 3, número 1, porque eu não vou precisar desses rótulos. Eu já sei que essas imagens são reais, por isso que a gente chama esse tipo de abordagem GAN de não supervisionada, porque eu realmente não vou precisar dos rótulos. Tá? Aqui, como eu também não tenho essa ideia de divisão de treinamento e teste, eu vou concatenar meu x-treino, meu x-teste em um x real somente. Né? Aqui está um exemplo do MNIST, obviamente. Porque eu não tenho aqui divisão de x-treino e x-teste, né? Eu não tenho mais esse conceito, pelo menos nesse modelo mais básico, certo? Próximo passo, então, é fazer uma normalização, dividir todo mundo por 255. Isso a gente já tem feito. Percebo que o meu x real agora tem 70 mil imagens. Normalmente, quando eu tinha divisão de x-treino e x-teste, era 60 mil, 10 mil, mas concatenei todo mundo, né? Joguei todo mundo no mesmo saco, agora eu tenho 70 mil imagens. Como essas imagens é um tensor 3D, eu preciso fazer um reshape para transformar ela num tensor 4D, né, que é o necessário para as redes convolucionais. Pois bem, nesse momento, então, eu tenho o meu treino, né, meu treino set, aqui em cima, quase definido. Vocês vão entender o porquê do quase. Primeira coisa, então, que eu tenho que fazer é buildar a nossa rede discriminadora.
e vocês vão ver que não tem absolutamente nada de especial, diferente do que a gente tenha feito até agora na disciplina, né? No curso. Então a gente tem que imaginar que o quê? A gente tem que imaginar que a nossa entrada é 28, 28, 1, né? Que é o shape aqui do MNIST. E aí eu vou colocar um conv 2D, um dropout, conv 2D, dropout, conv 2D, dropout, seguindo esta arquitetura aqui. Vejam que eu uso stride de 2, né? Eu não faço... No caso aqui eu uso stride de 2 para poder diminuir o tamanho da minha imagem. Então ela é 28, 28, 14, 14, 7, 7, 4, 4. A última camada é stride de 1, por isso que fica 4, 4. E aí eu tenho, no fim das contas, apenas um neurônio denso com ativação sigmoide, porque obviamente é um classificador binário, ok? Como é um classificador binário, eu uso cross-entropy binária como loss. Como otimizador, poderia usar qualquer um. Eu optei por usar o RMS-prop aqui, com valor de clip, justamente porque o algoritmo colocado aqui... Nossa, perdi o algoritmo, peraí. Onde está o algoritmo? Está em um desses slides. Aqui, né? Porque o algoritmo original, pelo menos, usou a ideia de momento, enfim, mas pode ser qualquer algoritmo de aprendizado, não tem muito problema, então foi usado aqui um diferente, só para mostrar que realmente não tem nenhum problema. E a métrica que eu vou estar avaliando aí vai ser a acurácia, né? Quantos eu acertei. Então essa rede aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai diferenciar o que é fake do que é real, né? O que é real vai sair 1, né? Dizendo que certamente é real, e o que é fake vai sair probabilidade de 0 de ser real, certo? Então, um classificador binário bem interessante. Fazendo um sumário, nada demais, 28 para 14, para 7, para 4, 4, 512 filtros, exatamente a arquitetura que tem aqui, se vocês olharem com atenção e acompanharem, né? 4 milhões de parâmetros. Até aí nenhuma surpresa. Então a gente buildou o quê? A gente buildou o discriminador. Agora temos que buildar a rede geradora. Vamos lá. A rede geradora é a rede que vai fazer a síntese. Então, a rede geradora ela tem que ser mais ou menos parecida com o que era lá um decoder do nosso... A parte decoder do nosso autoencoder, né? Então, eu vou ter um vetor de 100 elementos aleatórios. Então, a entrada é um vetor de 100 elementos aleatórios. Tá? A partir desses 100 elementos, eu vou ter um vetor denso que vai transformar esses 100 elementos em 77256. Então, eu tenho um vetor denso com esse número de neurônios. Uso um inicializador Glorote aqui para dar uma ajudinha, né? Só uma diferençazinha que aqui eu usei um Lick Relu, tá? Mas poderia ser uma Relu normal aqui em cima também. Aqui eu já uso uma Relu normal. Uso um Batch Normalization. Batch Normalization é bastante importante em redes geradoras, principalmente, tá? Inclusive tem um próprio exemplo do professor Sebastian, onde ele inclui Batch Normalization e melhora bastante os resultados. E aí, como eu tenho, na verdade, essa quantidade de neurônios, é uma camada densa, eu faço um reshape desses neurônios para ficar no formato 77256, que é essa primeira camada aqui. Dropout, upsampling, né? Fazendo um aumento aí do tamanho da minha imagem. E aí eu começo com conv 2D, batch, upsampling, conv 2D, batch, conv 2D para upsampling, depois eu não faço mais upsampling, eu só começo a diminuir o número de canais, sempre com filtro 5x5. Talvez não seja o melhor tamanho de filtro, como a gente estudou lá atrás, os filtros menores acabam... 2 camadas de 3x3, por exemplo, fariam o mesmo trabalho de um filtro 5x5, com um número menor de parâmetros e talvez melhores resultados. Tudo com camada Relu. E no fim eu tenho uma conv 2D com um filtro, né, porque é uma imagem cinza, tons de cinza.
com função dessa ativação sigmoide que vai cuspir entre 0 e 1, então já é no range aqui da própria imagem, né? Nada de novidade, é um pouco mais complexo do que aquele decoder que a gente fez na aula passada. Talvez aqui a parte do recebe 100, cria uma camada densa e depois faz um reshape, seja um pouco de novidade, mas não tem nada de excepcional aqui. Ok? E aí, assim como o modelo aqui em cima, né, o meu discriminador, eu crio um model discriminador dando a entrada, que é a imagem, e a saída, que eu chamo aqui de D. Ok? Então, eu crio um modelo discriminador, que é essa primeira rede, e aqui embaixo eu também crio um modelo gerador, aonde a entrada é o meu X-embedding aqui, e a saída é meu G, que é a minha última saída aqui do modelo funcional. Eu vou usar binário cross entropy para essa rede, tá? Com a DAM, com acurácia, embora isso não seja tão importante nesse momento. Ok? Se a gente for observar a rede 77, 14, 14, 28, 28, 28, 28, 32, 64, 128, 256. 32, 64, 128, 256. Então segue exatamente o esquema dessa imagem aqui de cima, né? Vocês podem depois acompanhar com mais cuidado, tá? Uma coisa importante aqui é o batch normalization, por incrível que pareça, se vocês tirarem essa camada, vai demorar bem mais para convergir e os resultados não serão tão interessantes. O motivo disso depois tem até um artigo, alguns artigos que depois eu posso indicar para explicar melhor os motivos disso. Beleza, eu criei os dois modelos separados, agora eu preciso, na verdade, criar um modelo da minha rede como um todo, né? Juntar tudo isso. Então, como é que eu faço isso? Né? Eu crio um input, que é o meu embedding. Eu chamo o gerador, passando o embedding. A saída do gerador vai passar pelo discriminador, gerando um A, que eu chamo de adversarial, né? Ou seja, eu estou fazendo este caminho aqui como um todo agora, né? Então, entrada ruído, passa gerador, sai X, que é a imagem, entra no discriminador, sai. Então, tá aqui, né? Entrada embedding, passa no gerador, saída do gerador passa no discriminador, sai o resultado final. Esse resultado final também é uma binário cross entropy, porque é a saída do meu discriminador. Aqui eu estou usando a DAM, acurácia, e absolutamente nada de novo aqui também, né? Apenas quando eu faço sumário, isso aqui é um pouco mais resumido, né? Porque eu tenho primeira camada de entrada, o modelo, depois de sair do gerador, ele sai 28, 28, 1, e depois de sair do discriminador, a saída é 1, porque é uma classificação binária, né? É um neurônio só. Ok? E aí eu tenho que fazer o treino. O treino é a parte um pouco mais complexa disso aí, né? Então eu vou, do meu dataset, eu vou fazer amostras de algumas imagens, e essas imagens do meu dataset, que elas vêm do banco de dados, elas são imagens reais, então eu tenho que setar o label delas como 1. Já as imagens que vêm do gerador, elas são imagens fake, então eu tenho que setar o label delas como 0. Ok? Apresentar esses dois conjuntos para o discriminador e calcular a perda. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é justamente gerar essas amostras do dataset. Então, eu faço uma função, sampleReals, né? Onde eu vou gerar um número randômico de 0 a 60 mil. Na verdade, aqui deveria ser 70, né? Porque eu juntei as duas. Com uma certa quantidade de amostras aqui, né? Nesse caso da figura, são 4 por 4, 16. Mas poderia ser qualquer número, né? E então, lá da minha variável, né, do meu conjunto xreal, que eu tenho todo mundo, eu vou pegar aqui várias imagens, né, geradas por um número aleatório e jogar aqui no xRealSamples. E eu vou criar, para cada imagem que eu amostrei, eu vou criar um rótulo que vai ser 1, né? NP1s gera um vetor de 1s, ok?
Vou retornar essas duas coisas. E aí eu tenho que também gerar amostras fake. Como é que eu gero as amostras fake? Então eu tenho que gerar um ruído, certo? Então um ruído uniforme entre 0 e 1, do tamanho de 100, aqui ó, vetor do tamanho de 100, né, comprimento de 100, pelo número de amostras. Assim como eu gerei 16 aqui em cima, eu vou gerar 16 aqui embaixo, né? Então n samples. Vou entrar com esse meu ruído no meu gerador, né? Gerador.predict vai gerar uma amostra, n amostras nesse caso, né? Lembrando que eu tenho o modelo gerador aqui, ó, separado, né? Onde a entrada é x embedding, que é uma camada de 100, e ele vai me gerar uma saída de 28, 28, 1. Então, para gerar as amostras do meu gerador, eu crio um ruído, chamo o predictor do gerador, e aí eu crio um vetor de zeros. Por quê? Todo mundo que é fake tem que ter o label 0. Então, todo mundo que é real vai ganhar o label 1, todo mundo que é fake vai ganhar label zeros. E retorna esses dois casos. Vamos ver se é isso mesmo? Eu criei duas funçõezinhas aqui só para mostrar as figuras, não interessa. Então, olha só. xReal vai receber amostras reais, xFake vai receber amostras fakes, 100 amostras de cada um. E aí eu vou printar algumas coisas. Vamos rodar esse cara. Então, esse cara, se me permitem, vou fazer um restart do runtime aqui, porque eu já tinha rodado isso aqui, então esses resultados já são preliminares. Só vou fazer um restart para mostrar para vocês como realmente começa a geração, para mostrar que a geração ela é realmente bastante aleatória. Ela já estava previamente treinada, então eu só vou reiniciar de novo para a gente ver do zero. Gerando os modelos, gerando as funções auxiliares, gerando amostras. Então, olha só. Das reais, né? Então, eu fiz amostras dentro daquele conjunto de 70 mil amostras reais que eu tenho. Eu peguei 10 aleatórias, né? Então, aleatoriamente pegou 3 8s, 2 1s, etc. E as fakes, aqui eu gerei passando por gerador. Veja que o gerador gera absolutamente ruído, né? Por quê? Porque eu não tenho nada de treino, né? Vejam que são 100 imagens de 28 por 28, 1 para as reais, com 100 respectivos rótulos nos prints, todos os rótulos 1. E para as fakes, são também 100 imagens de 28, 28, 1, também 100 rótulos, e todos os rótulos do fake são zeros, né? Aqui eu só estou mostrando os 10 primeiros, mas são 100 na real, né? Ok? Então, esse processo de amostragem é bem interessante, ele vai se repetir dentro do treinamento, tá? Aqui eu tenho mais algumas funções auxiliares, não me interessa muito essa função. E aqui realmente eu tenho a função de treinamento, que é onde a coisa importa, tá? Vou abrir o algoritmo, então, um for para o número de interações, né? Quantas vezes eu quero repetir o treinamento. Então, um for de ir até train steps. No caso aqui o default é 20, mas eu posso colocar bem mais. Ok? Então já fizemos essa parte. Um for para o número de steps. Lembrando que aqui o nosso discriminador ele é treinado algumas vezes antes de retreinar o gerador. Então veja que o discriminador é treinado várias vezes para depois treinar o gerador, ou a parte adversária. Então eu tenho mais um for aqui, nesse caso eu coloquei 4, né? Então eu treino 4 vezes o discriminador para depois treinar o gerador. O que eu faço? Faço uma amostragem, né? Então faço uma amostragem de fakes. Vamos ver aqui, né? Sample m imagens fakes a partir de ruídos. Então sample fake, né? Naquela função auxiliar lá. Olhando de novo para a função auxiliar, ela gera ruídos. Opa!
sample fake ela gera ruído e uso o gerador para gerar sample fake. Ok? Então, gero amostras fake. Próximo passo do algoritmo, gerar amostras reais, XI, né? Lá do PData. Então, gero amostras reais. Aqui esse random está inclusive sobrando. Depois eu concateno essas tanto fake como real em um único X e em um único Y. Fica mais fácil de trabalhar dessa forma. Nada demais. E aí eu faço o discriminator.fit. Nada demais. Passando o banco, todas as imagens fakes e reais com Y. Lembrando que o Y que retorna daqui é 0 e o Y que retorna para o real é 1. Né? Então eu tenho um vetor de zeros e uns. Número de épocas apenas 1, batch size apenas exatamente o tamanho aqui, 128, porque eu quero fazer incrementalmente. No fim das quatro interações do for, eu faço o log do meu loss aqui, só para anotar o loss para depois imprimir. Nada demais. Certo? Então, faço o update do discriminador usando gradiente ascendente. Opa, peraí, professor, gradiente ascendente. Mas aqui o professor usou um fit. A gente sabe que o fit ele vai usar SGD, né? Vai usar o ADAM, que é gradiente descendente. Tem alguma coisa errada aqui. Realmente tem. Se a gente for prestar atenção, o que a gente está querendo fazer é maximizar, né? Então, gradiente ascendente, para cima. Maximizar a probabilidade correta, né, de eu classificar real como real e fake como fake. Ok? Mas lembram que maximizar o log likelihood é o mesmo que minimizar o negativo do log likelihood, ou seja, a cross-entropia. Minimizar a cross-entropia, que é exatamente o que a gente fazia lá em regressão logística. Né? Então, por que daquela aula de regressão logística, acho que terceira ou quarta aula regressão logística? Né? Por causa dessas coisas, desses detalhes. Né? Então, maximizar o log likelihood é a mesma coisa que minimizar o negativo do log likelihood. Exemplo disso, né? Quando eu tento maximizar alguma coisa, até a gente viu algumas coisas. Então, por exemplo, o log de 0 é menos infinito. Então, e o log de 1 é 0. Então, eu tento maximizar. É aquela história que eu estava fazendo no vídeo passado. Maximizar, eu quero que saia 1 aqui. Né? Agora, quando eu ponho negativo aqui, isso aqui vira mais. Né? Então, eu tenho que minimizar para alcançar o 0, porque esse cara aqui é muito grande. Certo? Então, eu acabo invertendo aí as brincadeiras do log quando eu coloco o negativo na frente. Então, colocando o negativo na frente, em vez de maximizar, agora eu quero minimizar. Ok? E quando eu quero minimizar, aí eu posso usar, no caso aqui, se vocês perceberem, meu discriminador está usando cross entropy. Né? Então, eu estou minimizando usando o RMSprop. Ok? Dito isso, né, após eu fazer a atualização do meu discriminador, faço o log. E aí eu tenho que fazer o quê? Seguindo o algoritmo, eu tenho que fazer uma amostragem de novos ruídos. Então, de novo aqui, ó, gero novos ruídos. Ok? E usar o gradiente descendente para minimizar o gerador. Então, uso o gradiente descendente para minimizar o gerador. Está aqui o fit. Mas vejam que aqui eu estou trocando as imagens fakes que vão ser geradas. Agora elas vão ter um rótulo de 1. Opa, professor, peraí, como assim? Vamos de novo. Para o gerador, eu tenho que minimizar o log likelihood. Até aí, tudo bem. Mas minimizar
significa que eu quero fazer com que o meu discriminador erre. Né? Eu quero apresentar uma imagem fake e o discriminador tem que dizer que é real. Eu quero enganar o discriminador, né? Fool the discriminator. Então eu quero minimizar o acerto. Diferentemente da parte discriminadora, quando eu quero maximizar o acerto, o gerador ele quer minimizar o acerto. Certo? Mas minimizar o acerto não é tão fácil, né? Eu poderia, por exemplo, fazer isso maximizando a cross entropy. Mas lembro que maximizar tem sempre um problema porque eu tenho que usar o gradiente ascendente. Tá? Então o que eu faço? Para minimizar o acerto do discriminador, eu faço um flip de labels. E acabo minimizando a cross entropia. Como assim? Porque se eu disser que imagens, se eu inserir no meu discriminador imagens fake e disser que elas são reais, ele vai tentar ajustar o discriminador para que a saída seja real. Certo? É isso que eu faço. Então eu gero ruído, que vai depois, obviamente, entrar aqui no adversário, né? Na rede adversária, e gero y's iguais a 1, né? Um vetor de 1s, dizendo que essas imagens que na verdade são fake, eu digo, olha, elas são reais. Certo? Então eu estou enganando o meu discriminador. Ok? E aí eu só faço a cada, né? Faço um append do loss aqui para mostrar e a cada x épocas aqui eu faço um plot. Ok? Vamos lá, vamos treinar. Vou começar o treino e vou parar ele rapidinho. Não parei muito cedo demais. Vejam o que está acontecendo aqui, gente. O meu discriminador, que é essas 4 updates, né, porque eu faço um for de 4 aqui em cima para o discriminador, ou seja, eu faço o update 4 vezes do meu classificador para depois fazer o update do gerador. É muito fácil no começo ele classificar imagens fake de reais. É muito fácil, ó, você vê que a acurácia dele é 100%. Chega a 100%. Por que é muito fácil? Porque as imagens reais são muito diferentes das imagens fake. Então fica fácil para ele fazer isso. Aí eu faço um update da rede adversária, que é dizendo o seguinte, olha, essas imagens fake, na realidade, elas são reais. Eu estou tentando enganar o meu discriminador. Você veja que a acurácia aqui acabou sendo de 52%. Né? Então fiz um treino, é como se eu estivesse praticamente revertendo o treino aqui de cima, né? Piorando o meu modelo. Não necessariamente, não é exatamente essas palavras. Né? E aí o meu discriminador vai ficar bobinho, vai fazer o update de novo. Né? Ó, vê que é a facilidade dele de chegar em 100%. Faço o update do adversário de novo, diminuindo desse 100% para 92%. Porque o que eu quero aqui? Eu não quero que o meu discriminador acerte 100%. Porque eu quero enganar ele. O ideal é que ele acerte 50%. Como assim? Ora, eu quero que essas imagens que cheguem aqui no discriminador sejam tão reais que ele vai errar. Que ele não vai saber se é real ou fake. Né? Ele vai dar 50% para ser real, 50% para ser fake. Assim como as imagens reais, ele não vai saber diferenciar real de fake. Então eu quero... É interessante, né? Porque a gente vinha trabalhando sempre tentando maximizar a acurácia. E nesse caso, eu quero que a acurácia seja 50%. Não mais que 50%. Porque se a acurácia for maior que 50%, significa que eu estou conseguindo diferenciar o que é real do que é fake. Se a acurácia for menor que 50%, qual é a interpretação disso? Se a acurácia for menor que 50%, quer dizer que eu não estou conseguindo absolutamente nada, no fim das contas, né? Então, esse é um problema interessante, né?
Então eu não quero que esse 100% ocorra, eu quero que aconteça 50%. Vamos deixar rodar um pouquinho, só para a gente ver o que vai acontecendo. Demora um pouco, tá? Mas ó, se vocês perceberem, o discriminador começa a ter valores. Vou até parar aqui, se eu conseguir. Stop. Não está parando. Mas se vocês perceberem, começa a ter 90% de certo, 90%, alguns 80%. Então, olha as imagens que ele está começando a gerar. Olha as imagens de início dos fakes. Olha as imagens agora dos fakes. Então, começa a ter uma convergência. Se vocês deixarem rodando aí por umas 2.000 épocas, 3.000 épocas, vocês vão ver as imagens bastante interessantes. Às vezes acontece isso, ele não para. Mas enfim. Bom, depois de treinado, vocês podem simplesmente gerar um ruído e usar o gerador, né, para gerar uma nova imagem e plotar ela. Tá? Nesse caso aqui, a imagem gerada é bem ruim porque eu rodei essa célula antes dela ser treinada. Mas percebam que a acurácia começa a cair do discriminador e começa a chegar, os dois vão chegar a 50%, que é quando eu falei aqui do equilíbrio de Nash, né? Probabilidades próximas a 50%. Tá? Então essa é a brincadeira, né? Então a brincadeira, a parte mais difícil está realmente em fazer o treinamento. E esse treinamento, um dos grandes segredos aqui é fazer o flip dos labels, né? Tentando enganar. Quando você apresenta imagem fake, você diz para a tua rede adversária, que é o modelo total, que aquelas imagens fake geradas na verdade são reais, e aí ele tenta adaptar, né, o modelo às imagens fake. Percebam que cada vez que eu faço esses samples aqui, cada vez que eu gero fake samples aqui para treinar o discriminador, cada vez essas imagens serão melhores, né? Serão mais próximas à realidade, mais próximas do real, melhor o discriminador, né? Mais inteligente o discriminador vai ficando. Quanto mais eu faço o update da minha rede adversária, né? No sentido de gerar imagens melhor eu gero essas amostras do discriminador, mais inteligente fica o discriminador ficando mais inteligente, o gerador precisa ser melhor ainda para conseguir enganar o discriminador. Certo? Ok, espero que tenha ficado um pouco claro. Problemas no treinamento da GAN, oscilação entre o gerador e o discriminador, entre a perda. Vocês podem até ver aqui uma certa oscilação quando sair o log. Tá vendo? Tem uma oscilação bastante grande. Até essa aqui está pequena, mas você vê que o erro aumenta, o erro diminui, aí o erro volta a aumentar, então tem essa oscilação. Tem o modo collapse. O que é o modo collapse? Até tem um exemplo aqui de modo collapse, né? Onde todas as imagens geradas são de uns. Pode, né? O meu gerador pode aprender a gerar sempre um. E por isso que eu falei que aquele batch normalization lá era interessante, tá? Dropout é interessante justamente para evitar o model collapse. Essa é uma das formas. Ok? Esse é um outro problema. Um outro problema que existe é o discriminador ser muito forte. E aí o discriminador é muito forte, o gerador não vai conseguir gerar imagens reais o suficiente. E ele não gerando imagens reais o suficiente para enganar o discriminador, o que acontece com o gradiente é que ele faz um vanish, né? Porque o teu erro é tão grande, tão grande, tão grande que o teu gradiente explode e você não consegue mais treinar o gerador. Esse é um grande problema. E um outro problema é que o teu discriminador é tão fraco que ele não diferencia nada. Esse problema, por exemplo, mas esse problema é um problema mais raro, difícil de acontecer, né?
Isso aqui seria uma situação onde o teu gerador produz imagens tão realísticas que o discriminador não consegue dizer o que é o que, né? Isso é raro, né? Porque normalmente você começa com imagens bem ruins, como vocês puderam perceber, e então dificilmente o discriminador vai ser tão fraco assim. Tá? Mas pode acontecer principalmente nas partes finais do treinamento, né? Então tem algumas coisas que dá para brincar aqui, ok? Se o discriminador for muito forte, tem algumas coisas que dá para fazer, que é você, em vez de fazer o gradiente descendente, né, da parte do gerador, você fazer um gradiente ascendente do gerador. Então você tira o 1 da frente e faz um gradiente ascendente disso. Ah, professor, por que isso aqui fica bom, né? Se vocês lembrarem lá da regra da cadeia, a derivada disso aqui vai ser mais ou menos, se eu não estiver enganado, é menos 1 sobre 1x, 1 menos x, e a derivada do de baixo é 1 sobre x. Né? Então, se você coloca, por exemplo, 0,01 aqui, no x de cima, isso vai dar um menos 1, se eu não estiver enganado, e aqui embaixo vai dar um 100. Ok? Então, se o x for igual a 0,01, colocando no gradiente vai dar menos 1, colocando nesse tipo de gradiente vai dar 100. Então, o gradiente aqui é muito maior, né? Então, ele ajuda o gradiente não zerar, né? Então, fazendo essa troca aqui é interessante. Mas isso são problemas, detalhes, tá? O Sebastian Rasca, né, nosso professor aqui que a gente tem como referência, fez alguns testes também, né? Por exemplo, fazendo uma GAN usando Multilayer Perceptron, não redes convolucionais, a gente tem esse tipo de resultado, embora haja convergência, a gente tem esse tipo de resultado. Uma rede GAN pode falhar, principalmente se você não usar batch normalization, se você não usar dropout, vai gerar esse tipo de saída. A gente, inclusive, lembra desse tipo de saída lá dos decoders do autoencoder, né? Então, o gerador ele pode ser ruim, muito ruim, que ele não aprende. Como eu já falei para vocês, pode acontecer model collapse, em vez de gerar apenas todos os tipos de números, ele vai gerar apenas um tipo de número, né? Então isso é um problema que tem que ser resolvido, embora ele tenha convergido, mais ou menos. Aqui tem uma GAN que não ficou tão boa, né? E aqui tem uma GAN um pouquinho melhor, justamente quando adiciona-se batch norm aqui as coisas melhoram. Os números não são aquelas coisas. E aqui tem um outro trick que dá para fazer, né, que é fazer um label smoothing. Em vez de colocar os labels das imagens como 1, dá para colocar como 0.9. A ideia por trás disso, por que isso aqui funciona, dá para esse artigo aqui ele explora, né? Então vocês veem que os resultados, apenas fazendo esse trick, né, de em vez de colocar 1 como label, colocar 0.9 para as imagens reais, já melhora bastante os resultados. Ok? O professor Sebastian também fez um teste com essa arquitetura de rede. Todos esses testes estão nos códigos, está no archive, né? Então aqui a ideia é fazer uma GAN para gerar gatos e cachorros. Aqui a base de dados original de gato e cachorro. A gente vê que tem gatinho olhando para frente, gatinho de lado, gato deitado, cachorro deitado. Enfim, tem uma variabilidade bem grande. Aqui primeira época, segunda época, terceira época e no fim a gente tem esse tipo de saída. Vou até dar um zoom aqui. Né? Algumas coisas até parecem com um cachorro. Talvez isso aqui pareça com um cachorro. Mas o resto não está nem perto de ser um cachorro ainda. Né? Precisa mais treinos, precisa uma rede melhor. Não é fácil treinar uma rede GAN, tá? Precisa de bastante treino, bastante erros e tentativas, mudar bastante o modelo.
Então é bem complicado. Aqui para faces talvez, como as faces se apresentam um pouco menos variáveis, né, só de frente e tal, até tem algumas faces legais aqui, certo? Essas faces aqui são de fake faces, né? Fake. Alguns recursos de GAN, né? Esse link aqui, ele tem bastante, ele traz o GANZU, né? Então são vários tipos de GAN, a gente tem N tipos de GANs, muitos tipos de GANs inclusive, né? Cada uma com uma modificação diferente, para um objetivo diferente. A gente tem GAN para música, a gente tem GAN para artistic, a gente tem GAN para signal, não tem GAN. A gente tem GAN siamesas, a gente tem GAN para 3D, enfim, tem uma infinidade de redes GAN, cada uma aí com sua aplicabilidade. Né? Aqui eu mostrei para vocês é a mais básica, seria a DC GAN, que é a original, né? A gente chama de GAN Vanilla. Mas tem a Sickle GAN, por exemplo. Sickle GAN é aquela que gerou a zebrinha, né? O cavalo que foi transformado em zebra. Tem a Wasserstein GAN, é uma GAN que usa uma medida diferente, a medida de Wasserstein, bem interessante. E a Conditional GAN, vejam que aqui quando eu gerei as imagens, eu não disse, ó, eu quero uma imagem de 1, eu quero uma imagem de 7, eu quero uma imagem de 8, né? Eu simplesmente gero imagens e o gerador escolhe qual número ele vai gerar. Aqui com uma condicional GAN eu consigo dizer, ó, gere um número 7, gere 10 7s e 8 8s. Então, bem interessante. Então, para começar a estudar a GAN, eu recomendaria esses 3 artigos. Né? Eles trazem conceitos bastante importantes. Outros estudos, né? Obviamente o artigo original do Ian, tá? Esse artigo aqui que fala sobre boas técnicas para treinar GAN, né? Então são vários tricks ali. Tem algumas questões em aberto aqui, né? Num distil. E aqui tem outros tricks para treinar GAN. Então treinar GANs não é algo simplificado. Por fim, vamos voltar ao nosso código lá. Tá gerando imagens, você vê que as imagens de saída aqui, deixa eu ver se está saindo alguma coisa, tá? Ó, já aparece um 7, aparece um 6, aparece um 4, já está bem melhor, né? Você vê o treinamento dela. Ok, gente? Espero que tenha ficado relativamente claro e encontro vocês na próxima aula. Até mais.